Louvado seja Deus, eu agradeço ao Senhor primeiramente por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no altar ministrando a palavra do Senhor. A minha voz está um pouquinho fanha devido à gripe, mas Deus é bom. Na hora que eu cheguei, o irmão falou assim, sabe por que você está assim? Aí eu fiquei achando que ele ia me dar uma resposta, né? Aí ele falou assim, porque você está viva. Falei, é verdade, irmão. Se estou gripada é porque eu estou viva. E glória a Deus por isso, porque estamos aqui para adorar e exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero pedir para a igreja abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Podem vos assentar, fiquem à vontade. Confesso aos irmãos que toda vez que sobe aqui, o coração dispara, as pernas tremem. Oh, coisa boa. Eu estava torcendo para o Reinaldo não vir, aí ele veio. Eu falei, opa, o Daniel não veio, glória a Deus. Aí, de repente, eu olho e está lá o Reinaldo. Eu falei, oh, Jesus. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que a palavra ela é simples. Vou deixar os irmãos ir embora mais cedo hoje, está friozinho. Eu estava falando com o Júnior ali, é como se fosse uma sopa espiritual, uma sopa de letrinhas que a gente vai receber da parte do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17 e o 20. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17. Glória a Deus. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E o verso 20 que fala assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando na palavra e buscando algo de Deus. Confesso que durante a semana todinha eu achei que ia ser uma outra palavra que estava em meu coração, mas hoje, ao tirar um tempinho a mais para estudar, Deus veio falar comigo através desse texto. Esse texto, Paulo, ele vem falar conosco a respeito de vários temas, a respeito de vários assuntos nesse mesmo texto, se a gente for ler. Ele fala a respeito do casamento, ele aborda a questão da mudança do estado civil entre solteiro ou casado, que a mulher casada tem que cuidar das coisas dos seus maridos e a solteira cuidar das coisas de Deus. E ele vem relatar sobre vários assuntos, sobre condições sociais, se em questão de ser livre ou questão de ser escravo. Ele adverte contra a busca da liberdade terrena como forma de libertação. Enfim, irmãos, em resumo, Paulo ele exorta os cristãos a não buscarem mudanças externas como uma forma de agradar a Deus ou encontrar a felicidade. Ele exorta os cristãos a permanecer no estado que foram chamados, lembrando que a verdadeira liberdade se encontra em Cristo. Às vezes nos deparamos em situações em questão, tentando entender qual é o nosso lugar. E o tema que Deus me deu para essa mensagem essa noite é encontrando o seu lugar. Ou quem sabe, talvez dizer assim, restabelecendo o seu lugar em Deus. Por que eu uso essas duas palavras, encontrando ou restabelecendo? É interessante que o Espírito Santo de Deus ele nos chama a atenção, porque nós cristãos, quando já estamos há muito tempo na casa do Senhor, nos acomodamos e achamos que estamos no lugar certo. E muitas das vezes Deus está querendo remexer eu e você, para nos levar ao lugar certo. Então, que você possa guardar essa palavra, encontrando o seu lugar em Deus, ou restabelecendo o seu lugar em Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Encontrar o lugar em Deus
requer algumas questões, algumas situações que precisamos entender. Tudo tem um lugar preparado por Deus. Podemos observar na própria natureza. Cada coisa foi criada no seu devido lugar, não é verdade? Cada planta foi criada no seu devido lugar, no seu tempo, em cada estado diferente. Podemos pegar, por exemplo, o cacto. O cacto, ele foi criado lá no deserto. É lá. É lá que ele encontra os nutrientes que ele precisa para continuar vivo. É lá que ele encontra a temperatura certa para ele permanecer vivo. E se talvez cientistas ou nós mesmos pensarmos em tirar o cacto do seu lugar habitat e trazer ele para um outro lugar diferente, ele não vai encontrar o mesmo resultado, ele não vai ter a mesma resposta necessária para ele permanecer vivo. Ou seja, de uma certa forma, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar a morrer. Ou seja, ele foi criado por Deus para ficar lá no deserto. Amém, irmãos? E assim como nós também. Deus criou nós para estarmos no lugar certo. Para entender o lugar a qual Deus nos chamou para estar. E talvez, por nós mesmos, ser humano, não quererem estar no lugar onde Deus nos quer, pode nos causar um transtorno. Tanto na vida natural, como na vida espiritual. Deus falou muito comigo a respeito disso. Porque muitas das vezes, quem nunca aqui já foi chamado para fazer algo, talvez na igreja, em um ministério específico da igreja, ou até lá, no seu trabalho, no seu local de trabalho, uma função, um cargo, aonde você fechou a cara, bateu o pé e falou, eu não quero. Não quero porque ali não é o meu lugar. É interessante que o lugar onde Deus nos quer, muitas das vezes, não vai ser o lugar que eu e você quer ficar. Eu vou falar novamente para a igreja entender. O lugar onde eu e você quer estar, muitas das vezes não é o lugar onde Deus quer que nós estamos. Espera aí, o que você está querendo dizer? Já parou para imaginar, para entender, para perceber? Eu digo sobre o meu testemunho, sobre a minha experiência. Muitas das vezes, eu corri do chamado de Deus. Muitas das vezes, eu quis dizer não para Deus. Desde o pregar a palavra, desde o evangelizar, quantas vezes eu fugi do meu chamado. Uma certa feita, alguns anos que eu estava convertida, onde eu congregava, não era uma igreja de costumes de dar oportunidade para outras pessoas. Seguia o ritmo como é aqui, louvor, palavra. E naquele dia, o meu pastor olhou para mim e falou assim, eu vou dar uma oportunidade para a Geisa. E eu, com medo, assustada, eu fiz assim, não. Aí ele falou assim, amém. Aí ele disfarçou, voltou. E ali ele pegou e falou assim depois, nunca diga não para as oportunidades que Deus te dá. Porque essa oportunidade, ela não volta mais. E talvez você, como eu, quando se encontrou com Jesus, quando aceitou a Ele, ou talvez por ter mudado de algum ministério, por algum tipo de decepção, por algum tipo de frustração, pode ter falado com Deus assim, Deus, a partir de agora, ou agora eu me batizei, mas eu quero ficar só sentada, eu quero ficar só sentado, eu não quero me envolver com nada, eu não quero estar à frente de nada. Aí Deus olha lá do céu e fala, é mesmo? Você não quer, mas eu quero. E aí, irmãos? Como se comportar? Como entender essa questão, essa situação? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um lugar preparado por Deus. Por que não falar? Quem lembra do cometa Halley? Faz tempo, eu nem lembro quando foi. Mas quando ele apareceu no nosso olhar terrestre, todo mundo admirou, todo mundo achou ele lindo.
Ele veio de uma forma que ao mesmo tempo assustava, mas ao mesmo tempo deixava as pessoas maravilhadas com a beleza dele. Olhava e ficava imaginando, olhando a beleza daquele cometa. E foi algo que Deus me chamou a atenção quando Deus falou sobre isso ao meu coração. Porque assim como o cacto, ele precisa estar no lugar certo para sobreviver, assim como ele precisa estar no seu ambiente natural para ter aquilo que ele necessita, o cometa Halley, quando ele saiu também do seu lugar natural para passar sobre a Terra, para passar sobre o planeta Terra, ele automaticamente saiu da onde tinha, vamos dizer assim, os nutrientes que ele precisava. Ele veio, passou, chamou a atenção, mas por um momento ele se perdeu, se destruiu e acabou. Qual é o teu lugar? Talvez pessoas, e infelizmente no nosso meio acontece isso, pessoas que querem estar a um centro, a um lugar, não para chamar a atenção de Deus, mas para chamar a atenção de alguém, para agradar a vontade de alguém. Deixa eu te falar uma coisa, se for essa a sua intenção, você que está aqui nessa noite, ou talvez você que esteja me ouvindo através das redes sociais, infelizmente, se nós temos essa intenção no nosso coração, de estar em um lugar para chamar a atenção de alguém, para querer brilhar talvez mais do que alguém, o final também não vai ser legal. O final vai ser morte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 3, versículo 30, diz assim, que é importante que ele cresça e eu diminua. Então, para você e para mim, meu querido, aonde você estiver, aonde Deus te colocar, coloca isso dentro do teu coração. Importa que ele cresça e que eu diminua. Desde estar no altar, desde estar na escolinha, ou evangelizando lá fora, ou estar na mídia, estar na porta, não importa. O que importa é que através da sua vida ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Se esse for o foco meu, se esse for o foco seu, você pode ter certeza que o Senhor, ele vai crescer, aleluias. O Senhor, ele vai se manifestar através da minha vida e através da sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. Deus tem um lugar para cada um de nós, e como eu disse, talvez esse lugar não atraia tanto a sua atenção, mas os benefícios de estar no lugar certo são tremendos, e quando estamos no lugar designado por Deus, alcançamos para a nossa vida a paz, poder e provisão do Senhor. Às vezes tentamos entender o que nós estamos vivendo no momento, a luta, a dificuldade, a prova, e muitas das vezes é só a gente estar no lugar que deveríamos estar. E talvez você me pergunte assim, mas qual é esse meu lugar? Talvez você, como eu, muitas das vezes já me perguntei, irmãos, e eu sou crente antiga, hein? Tem hora que eu estou conversando com Deus, e eu falo, Deus, obrigado por não desistir de mim. E lá vou eu de novo com as minhas perguntas, com as minhas dúvidas, com as minhas incertezas. Quem nunca? Qual é o meu lugar, Senhor? Aonde é que o Senhor quer que eu esteja? E essa precisa ser a nossa oração constantemente. Qual é o lugar que o Senhor quer, Senhor, que eu esteja? Irmãos, eu não estou falando aqui simplesmente de cargos na igreja, não. Vai muito mais além disso. A nossa vida e o nosso ministério deveriam intercalar e nós deveríamos viver todos os dias o sobrenatural de Deus. E infelizmente a igreja está vivendo no raso, está vivendo no natural. Se você não está vivendo, se eu não estou vivendo o sobrenatural de Deus, é porque o lugar onde Deus preparou para mim e para você, nós ainda não alcançamos, nós ainda não encontramos Ele. Temos as nossas habilidades naturais. Esses dias eu estava falando sobre isso com meu esposo. E eu coloquei alguns aqui, mas são exemplos que você pode imaginar agora. Qual é a sua habilidade natural?
talvez um bom cozinheiro, pedreiro, um bom arquiteto. Talvez você seja um bom contador, um bom administrador. E por que não entender e falar também a respeito dos dons ministeriais que estávamos até falando aqui na escola bíblica? Que lá em Efésios 4 diz a respeito das nossas habilidades ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre, doutor. E eu e meu esposo, nós estávamos conversando e nessa conversa a gente falou: como entender qual é o nosso dom? Normalmente Deus vai pegar aquilo que você tem a habilidade no mundo natural, aquilo que você faz naturalmente, e Ele vai trazer aquilo para o seu ministério. Reinaldo, vou dar um exemplo do Reinaldo. Ele tem a habilidade para ensinar. Eu já não tenho, irmãos. Eu não consigo. Tem pessoas que têm habilidade para evangelizar pessoalmente, mas tem aquela que tem vergonha de evangelizar pessoalmente, mas consegue evangelizar através de um textinho, através de uma ligação, através de uma mensagem. Quando meu filho era mais criança, ele falava que meu dom era fazer macarrão. Ô mãe, seu dom é fazer macarrão. Aí eu fiquei assim, eu falei: como que eu vou juntar isso no dom ministerial? Mas normalmente Deus vai fazer isso. Ele vai pegar a sua habilidade natural e Ele vai trazer para complementar a sua habilidade ministerial. E talvez você esteja ainda se perguntando: e qual é o meu dom? Qual é a minha habilidade natural? Que não seja fazer macarrão, tá tudo certo. Porque fica um pouco mais difícil de entender. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, cada parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo, ele tem uma função. Agora imagina você, na hora que Deus falou assim pro dedinho: eu vou te colocar aqui, e ele falar: não, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar no lugar do polegar. Ia ficar estranho, não ia? Imagina o ouvido falar: não, eu quero ficar no lugar da boca, porque no lugar da boca está mais legal, é aqui na frente, todo mundo vai ver. A orelha está um pouquinho escondida, o cabelo talvez possa esconder. Imagina a situação. Cada um de nós fomos escolhidos e preparados por Deus para estar em um lugar certo. Louvado seja Deus. Precisamos entender, estudar um pouco mais, orar um pouco mais, e então executar bem as nossas habilidades, tanto lá fora como aqui na igreja, como no ministério, como servir a Deus. Amém? E eu queria falar sobre 2 tipos de lugar que nós precisamos aprender aonde nós estamos. O primeiro lugar, que eu acredito que assim como eu, vocês também querem estar, que é no lugar eterno, aonde Deus está preparando para mim e para você. Amém? Amém, igreja? Quantos estão ansiosos por esse dia? Aleluia, que o seu coração venha estar ansioso por esse dia, porque esse dia ele está chegando. Amém. E o Senhor, ele precisa encontrar eu e você, a noiva de Cristo, preparada para esse grande dia. Oh, aleluias. Em Hebreus 13:14 diz assim: portanto, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Estamos aqui, mas não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar permanente. O Reinaldo, ele falou a respeito da pessoa que está só passando, que está só com a mochilinha nas costas e vai só passar. Esse é o propósito da igreja aqui na terra. Estamos só de passagem, mas durante essa passagem aqui na terra, nós temos algumas coisas a ser feitas, a ser cumprida. O céu, ele já está preparado para nós. João 14:2 nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Aleluia.
O Senhor, Ele já tem preparado um lugar para mim e para você. Glória. Já está reservado lá o meu cantinho e o seu. Mas antes de estarmos com Ele, precisamos entender que além desse lugar eterno, nós ainda estamos aqui, nesse lugar, aqui na terra. E enquanto nós estamos aqui na terra, não podemos esquecer que ocupamos o lugar que ocupamos hoje na igreja, no nosso bairro, no nosso trabalho, é importante. Tudo aquilo que na terra tem o seu lugar, eu e você também temos o lugar certo. Da mesma forma que eu falei sobre o cacto, que ele tem um lugar, você também tem o seu lugar certo. Observe seus dons espirituais nessa noite. E busque a Deus. Como é que você pode ser útil? Busque do Senhor. Senhor, como que eu posso ser útil na tua casa? Como que eu posso ser útil talvez no meu bairro? Como que eu posso ser útil, Senhor, talvez no meu trabalho? Como que eu posso ser útil na escola? Busque do Senhor. E o Senhor, Ele vai falar com você. Amém? Para encontrar o nosso lugar, existem alguns pontos importantes para a gente entender qual é o nosso lugar. E um dos pontos que eu queria falar com a igreja nessa noite é ser uma pessoa aprovada por Deus. Em Deuteronômios 6:10, quando ele sobe o decreto, quando ele soube do decreto, ele entrou em sua casa e orava perdão, irmãos, é em Daniel, falei errado, eu estou enxergando errado aqui. Em Daniel 6:10, a palavra do Senhor diz assim, que Daniel, quando ele soube do decreto que o rei tinha feito, aonde ninguém poderia se prostrar ou adorar outro Deus, outro rei, a não ser ele. A Bíblia fala que Daniel, ele vai para dentro do seu quarto. E ali ele começa a orar, de frente para a janela. E ali ele começa a orar 3 vezes ao dia. E se lermos mais um pouquinho a respeito de Daniel, nós temos uma outra passagem, onde fala a respeito do propósito que ele fez do jejum de 21 dias. E a Bíblia fala que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração dele a Deus, Deus já tinha enviado o anjo para dar a resposta para ele. Só que nos céus celestiais houve uma guerra para que a resposta não viesse para Daniel. Mas o que é mais interessante é que nesse período Daniel, ele não deixou de orar. Diante da ameaça, diante da dificuldade, diante do que ele estava ouvindo, ele não deixou de orar. Ele continuou orando, porque ele sabia que a resposta vinha do Senhor. E o mais lindo é quando o anjo aparece a Daniel e fala assim para Daniel: Daniel, achastes graça diante de Deus. Daniel, olha, com as minhas palavras assim, é o Senhor olhar para nós e olhar assim e falar: Pastor Daniel, você está aprovado por mim. Geisa, achastes, oh irmãos, isso é muito forte. Porque não é qualquer pessoa que acha graça diante de Deus, não. É aquele que anda em retidão, em santidade, em busca, em oração da parte do Senhor. Você sabe quando você vai fazer uma amizade com alguém e você fica com aquela dúvida: será que a pessoa gostou de mim? Será que eu agradei? Você já parou para pensar e de se perguntar sobre isso? Será que Deus tem se agradado de mim? Será que as minhas atitudes, será que a forma que eu tenho agido no dia a dia, a forma que eu tenho buscado ao Senhor, tem agradado ao Senhor? Porque, de uma certa maneira, passar com o tempo, nós nos acomodamos, achamos que aquela oração de 10, 15 minutos vai chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque nós estamos num lugar que nos conforta, nós estamos num lugar de conforto, de comodidade, e Deus está lá de cima olhando, viu? Eu não quero, Geisa, mais 10, 15 minutos, eu quero mais, eu quero 20, eu quero 30 minutos, eu quero 1 hora contigo. E achamos que aquela oração rápida, eu costumo dizer que é aquela oração que parece que estamos perdendo
Senhor, muito obrigado. Amém. Deus, Ele quer mais de nós, porque nós somos a noiva de Cristo. E se a noiva não buscar essa intimidade com Ele, como é que vai ser naquele dia, quando Ele vier buscar a noiva? A própria palavra nos fala que para muitos Ele vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei em Teu nome, eu orei, eu curei enfermos em Teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque são pessoas que pensam estar no lugar certo, mas não estão. Porque estão no lugar onde o seu próprio eu satisfaz, onde a sua vontade que satisfaz, onde o seu próprio coração se alegra. Deus, Ele quer nos tirar desse conformismo. Deus, Ele quer nos tirar dessa comodidade, irmãos. Deus, Ele quer nos levar para o sobrenatural, para viver verdadeiramente o sobrenatural da parte do Senhor. E Daniel, ele encontrou isso a partir do momento que ele se posicionou diante do altar de oração, diante das dificuldades. Ele se posicionou e ele foi aprovado por Deus. Então, um dos motivos para nós encontrarmos o nosso lugar, nós precisamos ser aprovados por Deus. E o sinal da aprovação, sabe o que é? É viver o sobrenatural. Se olharmos o livro de Daniel, ele viveu o sobrenatural. Na hora que foi jogado na cova dos leões, a Bíblia fala que os leões estavam quietinhos. Nenhum deles tocou em Daniel. Ele viveu o sobrenatural. Irmãos, eu desejo todos os dias ser aprovadas por Deus. Ter a aprovação do Senhor todos os dias, para me poder viver o sobrenatural. E eu convido você nesta noite a ter esse mesmo desejo. Precisamos, irmãos, a nossa vida não pode entrar no comodismo. Nós não podemos achar que tudo que nós estamos vivendo está bom e ótimo, glória a Deus. Eu não cometo adultério, eu não roubo. Esses pecados que a gente acha, né, que é só isso que vai nos levar para o inferno. Não, eu vou para a igreja, eu vou para o culto quarta, eu vou para o culto domingo, eu leio a Bíblia quando eu estou na igreja, eu oro quando eu estou na igreja, e achamos que só isso é o suficiente. Deus está falando comigo e com você: não é o suficiente, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu te criei, eu te formei para ter um relacionamento contigo, para estarmos juntos. Um casamento só sai quando o noivo e a noiva entendem da intimidade que eles têm. E aí sim eles tomam o próximo passo para o casamento. Aleluias. Que possamos tomar esse próximo passo para aquele grande dia, bem? Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, irmãos, nós precisamos estar, glória a Deus, no lugar certo. No livro de Atos, rapidinho, livro de Atos, capítulo 22, nos fala assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. O nosso próprio Jesus, sendo ele Deus, foi aprovado pelo Pai. Quanto mais nós. Se o próprio Jesus precisou ser aprovado, nós também precisamos. Para encontrar o nosso lugar certo, precisamos estar na função certa. Como eu falei no início, Deus criou cada coisa para uma função. E talvez você, nesse momento, está numa função que você não está feliz. Exerce algo que talvez não está trazendo alegria para o teu coração. Mas eu quero te dar uma boa notícia: alegre o teu coração. Porque talvez você não esteja feliz, mas Ele está.
Foi Ele que designou, foi Ele que te escolheu e foi Ele que te chamou para essa função. E se o Senhor está feliz, irmãos, já era. Não precisa de mais nada. O sobrenatural, ele acontece em nossa vida. Pode acreditar nisso. No livro de 1 Coríntios 12, 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, foi como Ele quis. Não foi como nós, mas sim como Ele quis. Para encontrarmos o lugar certo, precisamos ficar longe, não podemos ficar longe desse lugar. Quando você está longe do lugar, do seu lugar, quando eu e você estamos longe desse lugar, não tem onde descansar. Nós ficamos cansados, muitas das vezes perdidos, afadigados, ansiosos, por não ter, talvez, afinidade, ou por, como eu repito novamente, por não estar do jeito que você quer. E isso, o que acontece? Isso tende a nos desanimar. Então acaba nos tornando uma presa fácil para o predador. Vocês já ouviram aquela história de alguém que talvez por algum motivo saiu da igreja porque as coisas não estavam do jeito que ele queria? E a pessoa fala assim: não, aqui não é mais o meu lugar. Deu meu tempo, eu vou ir. E depois, quando nós ouvimos as notícias, infelizmente, a pessoa voltou para o mundo. Por quê? Ele não estava no lugar onde Deus queria e acabou se tornando uma presa fácil para o inimigo. Ele fica vagando e vira presa fácil para o predador. Lá em Provérbios 27, 8 diz assim: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Encontre primeiro o seu lugar natural. A chance para alcançar o espiritual, para alcançar o sobrenatural, é encontrar primeiro o nosso lugar natural. Como eu falei no início da mensagem. O seu campo natural é o lugar de treinamento para você viver o sobrenatural. O seu campo natural, o campo natural hoje seria o quê, irmãos? A igreja. A igreja é o campo natural onde nós vamos nos aperfeiçoar, onde nós vamos nos moldar, onde nós vamos aprender, para aí sim a gente começar a viver o sobrenatural de Deus. E depois de achar o lugar natural, depois de achar o natural correto, você recebe a unção de Deus sobre a sua vida. Em Êxodo 40, do verso 1 ao verso 9, se nós lermos lá, é onde Deus está dando as instruções para Moisés a respeito do tabernáculo. E ali, Deus começa a dar instrução para ele aonde cada item precisava ser colocado. Aonde a arca ia, onde o incenso. E assim Moisés foi ouvindo e foi obedecendo às ordenanças de Deus. Moisés coloca todas as peças do tabernáculo no seu devido lugar, conforme Deus tinha ordenado. Somente depois disso acontecer, se os irmãos forem ler lá, o verso, se eu não me engano, é o 9, a Bíblia vem nos falar que após ele ter feito tudo isso, aí ele começa a ungir os utensílios do tabernáculo. Ou seja, na hora que nós encontramos o nosso lugar correto, na hora que nós encontramos aonde Deus quer nos usar, na hora que nós entendemos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, a unção do Senhor vem sobre nós. E quando a unção ela vem sobre nós, essa unção ela vem para manifestar a glória de Deus. E dessa forma a gente poder viver o sobrenatural da parte do Senhor. Isso nos mostra que a unção, ela só vem, igreja, depois que estamos no lugar correto. Depois que estamos no lugar certo. Eu já passei por alguns ministérios onde a gente vê muitas coisas. E muitas pessoas em busca de status.
status de receber a unção para ser pastor, para ser apóstolo, para ser tantas coisas, simplesmente por um status. E ninguém sabe aqui, mas não ia nem falar sobre isso. Mas eu fui ungida a pastora no antigo ministério que eu estava. E era uma coisa que eu não queria para a minha vida de jeito nenhum. Quando eu me converti na Quadrangular. E eu sempre fui muito apaixonada pela obra de Deus. E nós temos os nossos propósitos, né? O meu propósito falava assim: Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu quero pregar, eu quero orar por pessoas enfermas e pessoas serem curadas. Eu quero sair para pregar o teu evangelho, mas eu quero sempre retornar para minha casa, que era ali, porque eu achava que ali era. E a minha vida deu um giro de 360 graus. Do meu primeiro casamento, eu teve o divórcio, e havia essa promessa sobre a minha vida, mas teve o divórcio. Aí a primeira coisa que você pensa é o quê? E agora? E um dia o meu pastor chegou e falou comigo, conversou. Eu sempre trabalhei muito na obra do Senhor, sempre fiz muita coisa. E entenda por que eu estou falando isso, não é... E ele veio e falou isso para mim: eu vou te separar, vou te ungir a pastora. Eu falei: não quero. Irmãos, eu fiquei mais de 15 dias chorando e clamando e falando para Deus: Deus, eu não quero. Não é para mim. Senhor, e eu comecei a questionar a Deus. Eu falei: Senhor, normalmente pastor, pastora é casal, tem que ser casado. Como que eu vou me apresentar como pastora divorciada? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? Não, eu não quero. E eu briguei durante semanas para isso. E eu falei: Deus, eu não quero. Convence ele, fala lá no coração dele que eu não quero. E um dia Deus falou ao meu coração. Deus falou comigo, não foi homem que se levantou, nada, Deus falou comigo: minha filha, a promessa ela ainda continua de pé. Quem não quis foi embora, mas a promessa ela ainda continua de pé. E o que eu tenho para fazer vai acontecer, vai realizar. E aquilo me fez chorar mais ainda, né? Porque aí você fica com muito medo. Mas Deus, Ele é bom, Ele é fiel, e Ele veio, restaurou a minha vida, restaurou a minha casa. Me deu um esposo maravilhoso, homem de Deus, temente a Deus, com um caráter incrível. E não adiantou eu tentar fugir daquilo que Deus queria, porque por mais que eu fugisse, eu sempre estava ali. Quando eu vi, eu já estava envolvida fazendo alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso para você? Não fuja daquilo que Deus tem preparado para você. Não fuja, às vezes teu coração está queimando, teu coração está ardendo para fazer algo na igreja. A gente ouve o pastor falando sempre aqui que tem lugar, que a obra está necessitada, e Deus está queimando no coração das pessoas. E devido a alguma coisa lá do passado, alguma decepção, ou, me desculpa igreja, mas talvez até pelo próprio comodismo, né? De não querer responsabilidade. Não, eu vou ficar aqui, sentada. Sem fazer nada, tá bom demais. E o recado do Senhor hoje para mim e para você é: não fuja do lugar certo. Não fuja do lugar aonde Deus te quer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Eu já estou terminando, eu quero convidar o grupo de louvor. Eu espero, em nome de Jesus, que assim como Deus falou comigo sobre essa palavra, o Senhor tenha falado com você nessa noite. Irmãos, quando estamos no lugar certo, as coisas fluem naturalmente. Você sente prazer no que você faz, você sente alegria no que você faz. Quando nós estamos no lugar certo, todos os recursos do reino espiritual, entenda, são todos, não são alguns. Quando nós estamos no lugar devido, no lugar certo, todos os recursos que existem no mundo espiritual, Deus libera em favor da sua vida. Deus libera em favor das nossas vidas. Só precisamos estar no lugar certo. Quando estamos no lugar certo, há a provisão de Deus. Isso aconteceu com Elias.
Elias, ele estava no lugar onde Deus tinha colocado ele. E no momento que ele precisou, houve a provisão do Senhor. O Senhor, ele alimentou Elias com água e com o corpo, com alimento. Fecha os teus olhos. Eu não sei, os irmãos, quanto tempo faz que vocês estão na igreja, no ministério, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Eu não sei qual é o lugar hoje, qual é a tua posição hoje diante da igreja, diante do mundo lá fora. Mas eu quero te convidar nessa noite a olhar para dentro de si. A olhar para dentro de si e entender: Senhor, eu preciso que o Senhor me leve para o lugar que eu preciso estar. Aleluias. Está no lugar certo. Maria, a palavra do Senhor diz que ela escolheu estar aos pés do Mestre, aos pés de Jesus, adorando a Ele. Ela escolheu naquele momento a melhor parte. Como é que você tem entrado na casa do Senhor? Como é que você tem se apresentado diante do Senhor? Como é que tem sido a sua adoração diante dEle? O seu lugar de adoração, como é que você tem criado ele? Como é que você tem alimentado esse lugar de adoração? Seja na igreja, seja no seu quarto, seja no sofá da sua sala. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Está no lugar certo, igreja, é entender que Deus, ele usa a nossa boca como trombeta para levar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Está no lugar certo, é entender que a salvação não é somente para mim, para você. É entender que existem almas lá fora se perdendo porque a igreja está em silêncio. Abre a tua boca nessa noite e clama, igreja. Aleluia. Clame pelo Senhor. Clame para você ser boca de Deus sobre essa terra. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor canta, eu quero te convidar nessa noite a orar e a buscar. Aleluias ao Senhor, a entender. Aleluia, entender o seu lugar. Entender, Senhor, nós precisamos entender o nosso lugar em Ti, Jesus. Nós precisamos entender, Senhor, o nosso lugar em Ti, ó Pai. Aleluia, lugar de adorador. Lugar, meu Deus, de evangelista, Senhor. Lugar, ó Pai, de servir ao próximo. Lugar, Senhor, aonde possamos ser aprovados por Ti. Aleluia.